Opa aí, pessoal, bem-vindos ao Vidas Podcast. Hoje estamos aqui com o Beto. Beto, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que tu faz. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite ou boa madrugada, independente da hora que você for assistir a esse podcast aqui com o nosso querido Lourenço. Sejam todos muito bem-vindos. Podem ter certeza que vamos ter hoje mais uma conversa maravilhosa. Eu sou Beto Campi, estou conversando pela segunda vez com o Lourenço aqui no podcast e foi sensacional da primeira vez, tanto que estamos repetindo para poder ter um novo tema, um novo diálogo legal. Eu sou profissional de RH estratégico, gestão de pessoas há aproximadamente 20 anos, e entre isso também trabalho com as questões administrativas de empresa, treinamentos e excelência no atendimento ao cliente, que te leva, consequentemente, às vendas. Cara, como você acha que vai ser o futuro do trabalho? Eu acredito que esse futuro já é presente. Por quê? Temos hoje a tecnologia como domínio amplo em relação a todas as atividades, em relação à própria inteligência artificial, que vem trazer muitos adventos, muitas mudanças, Lourenço. E o trabalho, ele requer também que as pessoas tenham mudanças, tenham novas capacitações e entendimento disso. E, infelizmente, muita gente ainda não entendeu. E começa a ficar atrás, começam a perder espaço, e você vai conseguir certamente conviver. Eu já penso um pouco diferente do que você vê no mercado, que tem pessoas que acreditam que, olha, os trabalhos vão ser extintos, que normalmente você não vai ter mais nada. Não, eu penso um pouco diferente disso. Eu acho que vai andar paralelo. Você vai continuar a ter as atividades operacionais, manuais, administrativas, porém com outros tipos de responsabilidades, outros tipos de funções, e principalmente com o uso daí de inteligência artificial, robôs, etc. E isso está acontecendo, né? Teoricamente já está acontecendo. Sim, cara, é que assim, a IA, ela pode evoluir muito mais rápido do que o ser humano, né? Porque ela é uma máquina, o humano já não é. Então, é um pensamento bem óbvio você pensar que a gente vai ser substituído, a gente sabe como que o mercado funciona, né? E, obviamente, a gente vai pensar em ser substituído. Você não acha que a galera vai ser substituída? Eu creio que pessoas que não se prepararem, Lorenzo, podem sim ser substituídas, mas as que se prepararem, se adaptarem à realidade, vão conseguir espaços. Por quê? Primeiro porque algumas atividades requer humano, né? Requer um humano para poder fazer acontecer. Então você tem que estar preparado para aquilo. Outras funções com a criação e o uso da inteligência artificial vão abrir novos cargos, novas profissões, e você tem que estar preparado para isso também. Claro que se pegar, por exemplo, situações mais comuns de questões operacionais, trabalhos mais manuais, eu entendo que isso possa ainda vir a existir. Vou dar um exemplo do que eu estou falando para ficar mais claro para quem está nos ouvindo e entender melhor, tá bom? Se falou muito que, por exemplo, olha, os departamentos de vendas serão substituídos, porque você já vê nos Estados Unidos, no Japão e em alguns outros países que a loja é toda informatizada, né? Ela é toda automatizada. Então, a pessoa entra na loja, já tira uma foto, e ali ela escolhe, ela vai provar pela foto o vestido, paga com cartão de crédito, no máximo você tem um telefone ou uma pessoa para dar suporte, mais ninguém. Coisas mais simples, aqui você pega alguns shoppings que tem livrarias que não tem ninguém. Você paga com o seu cartão, tudo, não tem ninguém lá dentro. Então, você vê que algumas profissões estão saindo. Mas, por outro lado, se você criar novas alternativas e automaticamente que a tecnologia te cria isso também, você vai precisar de pessoas preparadas para aquelas situações. Então, eu vejo substituição de uma parte, eu concordo, mas entendo que a outra substituição será por novas profissões e não pela extinção. Cara, você saberia dizer, ter uma ideia de quais seriam essas novas profissões? Você teria uma ideia? Eu tenho acompanhado muito dentro do meu segmento. O que eu vejo, por exemplo, Lorenzo, nas questões, por exemplo, do atendimento ao cliente. Ainda há necessidade de haver treinamentos, de você preparar essas pessoas, porque as pessoas ainda se perdem muito nessas questões. Você tem hoje o e-commerce, tá? A pessoa tem a facilidade de você hoje, eu ou você, a gente entra na internet, compra o que nós quisermos
pela internet, paga com seu cartão, com Pix e resolveu o problema. Na hora que você precisa resolver uma questão de troca e tudo mais, essas pessoas se perdem. Elas não sabem o que fazer. Então, ou seja, elas têm uma ferramenta gigante e na hora que tem um problema, elas não sabem como resolver o problema, porque falta capacitação, falta treinamento. Então, por exemplo, eu acho que todos os segmentos ligados a atendimento serão profissões que terão algumas substituições e que as pessoas precisam se preparar. Dentro da área de RH, por exemplo, já vem há um bom tempo a criação de avaliações de desempenho, pesquisa de clima, recrutamento e seleção, tudo feito pela internet e alguns agora já até com o uso da IA. Por outro lado, quando você vai preencher um currículo, por exemplo, num desses sites, você pode ser, vamos supor, vou dar um exemplo prático aqui para todo mundo nos entender claramente. Estão precisando de um escritor e um apresentador. Aí o Lourenço vai lá e fala, poxa, eu tenho esse perfil, eu sou bom no que eu faço, eu vou lá para fazer essa função. Aí você se inscreve na vaga. Passa 5 minutos e recebe uma mensagem agradecendo sua participação pelo processo seletivo, sendo que você não foi aprovado. Mas espera aí, quem te entrevistou, né? Quem falou com você? Quem teve a certeza de que você não serve, sendo que você sabe que você tem o perfil e tudo mais? Então, tem essas falhas, né, que eu entendo, que ó, a gente vai ter participações especiais aqui da minha gata. Tranquilo. Tem esse tipo de situação que eu entendo que vai acontecer muito. E isso eu estou falando dentro da RH, né? Se for entrar em outras áreas de trabalho, Lourenço, você vai ver que como é muito mais amplo e complexo tudo isso. Então, todo mundo tem que se preparar. Todo mundo tem que ler, se informar, fazer cursos. E isso vai ser a longo prazo. Aliás, desculpa, a curto e a médio prazo para poder você responder lá na frente a longo prazo, entendeu? Então, as coisas vão estar acontecendo e você está se preparando, ou pronto para isso. Cara, você não acha muito injusto utilizar IA para avaliar currículo? Mas totalmente, totalmente. Eu não gosto nem da utilização desses perfis de testes online. Eu trabalho com isso, tenho que respeitar, às vezes, a decisão da empresa e faço profissionalmente como sou, né? Eu vou lá, realizo da melhor forma possível, trago o melhor resultado, mas quando eu tenho a opção de opinar ou de escolher, eu pulo fora. Não, eu vou ser sempre contrário a isso, não porque eu sou radical em relação aos procedimentos de trabalho, à mudança, não é isso. É porque é questão humana, é uma questão humana. Se é recursos humanos, você tem que ser humano. Né? A IA ela vai estar programada para poder. É o que eu falei como exemplo agora. Né? Qual é a faixa? Então, a faixa de 30 a 50 anos eu posso contratar ou não posso contratar? Tá bom. Então, a empresa não quer, ela quer pessoas de 18 a 30 anos de idade. Tá. Mas tem que ser escritor e apresentador de podcast. Então, opa, o Lourenço cabe, só que o Lourenço tem 31 anos, ele passou um ano daquela faixa, a IA vai te cortar, o algoritmo vai te cortar. Saiu fora do contexto. Então, se ele vai te cortar, vai te interromper, ela vai ser injusta com você. E eu, se eu estou fazendo uma entrevista, eu vou falar, olha, o Lourenço é muito bom, o Lourenço é ótimo, eu gostei dele, ele vai servir sim para a oportunidade que eu tenho, então eu vou conversar com o dono da empresa se ele abre uma exceção e deixar uma pessoa de um ano mais velha. Pronto, é isso. É coisa que você vai perder. Isso eu estou te dando um exemplo entre vários que vão acontecer, tá? Sim, sim. Cara, é que é meio injusto porque não tem o contato, né, mano? Isso. Isso que é péssimo, porque se você for só pelo currículo, às vezes você pode contratar um maluco. Um cara Isso. que não é tão bom e tal. Mas, cara, se você, por exemplo, você é instrutor de RH, né, mano? Você, em algum momento, acha que você pode ser substituído? Olha, eu posso ser substituído não só pela IA ou pela uma tecnologia, como por uma pessoa. E essa pessoa nem sempre vai entrar que vai ser capacitada tão quanto eu sou, como pode ser melhor do que eu sou, como pode ser inferior. Porque há do outro lado uma pessoa também fazendo isso. E aí entra valores morais, valores éticos, profissionalismo. De repente, por exemplo, eu posso ser o melhor RH da empresa e tem um gerente lá que não tem um valor moral, não é ético, por exemplo, e ele pode me tirar para colocar alguém que é amigo dele, que não é tão capacitado quanto, mas é amigo dele. Então, essa substituição pode ocorrer. Eu, sinceramente, do meu lado, eu não tenho medo de ser substituído, porque eu cheguei num estágio da minha carreira profissional, ou melhor dizendo, numa etapa, não estágio, mas numa etapa da minha carreira profissional, que eu sei o que eu gosto, sei o que eu quero, então eu quero trabalhar feliz.
Então, lógico, a gente trabalha por dinheiro, a gente trabalha por necessidades, mas eu quero trabalhar feliz. Eu não quero simplesmente entrar num cargo, Lorenzo, para poder fazer só o meu salário e sair insatisfeito no final do dia. Então, as duas coisas têm que casar. Se não casou, eu procuro, não deixa, eu vou para outro lugar, eu vou tentar alguma coisa. Então, se a empresa resolveu me tirar, é porque de alguma forma ela não ia ser sensata e boa comigo. Então, é melhor eu sair mesmo, né? Cara, como que faz para se tornar instrutor de RH? Tá. Tá, vamos lá. Na verdade, a função, você vai chamar ela de profissional de recursos humanos. Então, você pode ser um estagiário, um assistente, um analista, um coordenador, um supervisor, um diretor, enfim. Depende muito do teu momento, da tua função e do tempo de experiência e carreira, ok? Eu comecei com isso através de treinamentos lá atrás, nós até comentamos isso no vídeo anterior, na nossa podcast anterior, que eu trabalhava sempre com excelência no atendimento dentro da área de vendas. E as pessoas gostavam da forma que eu treinava, que eu era multiplicador dos treinamentos que ocorriam, onde eles não precisavam tirar toda a equipe, eu ia sozinho nos treinamentos, captava as informações e conseguia passar para o resto do grupo, de uma maneira resumida e mais concreta. Então, eles pediam, pô, vem aqui, faz isso para gente, faz isso para mim e tal. Eu comecei a fazer constantemente e comecei a gostar disso. E aí comecei a me preparar, me capacitar mais dentro dessa área. Aí quando eu saí desse departamento de vendas e tudo, eu resolvi montar uma consultoria e começar a fazer treinamentos. Começou a dar muito certo, tudo. Em contrapartida, Lourenço, eu vi que faltava, né, mais know-how, faltava mais experiência e uma formação. Aí eu fui fazer uma faculdade de administração de empresas com ênfase em recursos humanos, onde eu podia entender a administração em geral, onde eu fui entender como funcionava e algumas peças que eu poderia utilizar e colocar em prática. E, paralelamente, fui trabalhando. Vou contar para todo mundo uma coisa que serve de dica, tá? Se for possível, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com consultoria em diversos tipos de segmentos e prestações de serviço, indústria, comércio e varejo. O que te ajuda isso? Você tem experiência em diversas áreas. Se você fica, por exemplo, fazendo o RH de uma instituição financeira, por exemplo, é ótimo, é legal? É. Mas se um dia você sair de lá, você vai ser um profissional de RH com muita habilidade, muito conhecimento em instituições financeiras. Se você trabalha com consultoria e assessoria em geral, você trabalha em qualquer segmento. Você vai para o varejo, você vai para o supermercado, você vai para a loja de shopping, você vai para um chão de fábrica, você consegue trabalhar em tudo. Então, é legal você ter experiência em vários lados. Aí, só para finalizar, ele deixa você concluir o teu raciocínio. Então, você está falando para mim assim, então o legal é pular de emprego em emprego? Não, mas tenta focar em consultorias, onde você vai trabalhar com todos os segmentos e pode aprender um pouco de tudo. Cara, pular de emprego em emprego às vezes é bom, né? Para tu achar um emprego ideal. Então, é isso. É isso. Você está correto. Tem pessoas que a instabilidade faz bem. É onde ela aprende mais, onde ela enxerga aquilo que é melhor. Dependendo, tem empresas que não gostam, né? Falam, o cara não para em lugar nenhum, ele pula de galho em galho. Mas para o profissional, pode ser positivo dependendo da maneira com que você enxerga. Existe cota. O que existe é a qualificação interna para se contratar uma pessoa, independente do que essa pessoa exista. Mas claro, a gente está falando de outras pessoas. Então, o que eu quero dizer? Pessoas com valores, tanto morais, éticos, bagagem emocional, gostos pessoais, que administram e são os donos das empresas, né, e o proprietário do negócio, e aí ele determina a regra que ele quer. Se você perguntar para mim, eu como profissional de RH, sempre fui assim, e independente agora de como é o formato do mundo, como o mundo anda, eu continuo agindo da mesma maneira. Eu nunca separei ou distingui ninguém por cor, sexo, porque para mim somos todos iguais. Né? Não tem isso, né? Então eu não sou favorável de cotas, eu não sou favorável. Eu acho que todo mundo tem que ser igual e tratar todo mundo bem e contratar as pessoas pela qualidade profissional. E onde que eu aprendi isso? Através da tatuagem. Né? Eu vivenciei um momento, né, da área profissional onde tatuagem era um problema. E o que isso tinha a ver, o desenho da pele com o profissionalismo? Nada, né? Absolutamente nada. Mas muitas pessoas tinham isso como uma coisa ruim, como algo negativo, e esse tabu se quebrou. Então, eu acredito que muitos tabus, como hoje ainda existem, essas questões de preconceito, tudo vão se perder também, já estão quebrando, né? E o ser humano não vai parar de se separar, de ficar
criando, né? Por causa fulano é desse jeito, ciclano é desse... Não, você vai contratar aquilo que você quer e todo mundo pela qualidade profissional que tem. Você quer falar sobre PCD? Eu posso continuar no raciocínio? O que você prefere? Você pode continuar o raciocínio. Não, eu ia falar que eu perguntei isso por conta que a gente sabe que tem muito preconceito, né, mano? E daí, Sim. às vezes algumas empresas podem ter uma certa cota, sabe, para contratar, por conta que a gente sabe como funciona a vida das minorias, né, mano? A gente sabe como funciona e é muito ferrado para conseguir emprego e coisa assim. Ainda mais pessoas trans, né, que são, porra, são É, eu, extremamente ferradas. eu vou explicar por que eu entendo que a cota é algo que não dá certo. À medida que você tem uma cota dentro do ambiente profissional, e a lei possa te obrigar a colocar essa pessoa lá, o dono da empresa ou a dona da empresa muitas vezes contrata pela obrigação. Ah, Então, ele coloca. Eu falo porque eu já presenciei isso com PCD, tá? Então, você vivencia muito essa situação. Eles têm, ó, o fiscal veio aqui, tá cobrando, nós temos 30 dias, vamos, corre atrás, coloca alguém. Aí você coloca lá, fica um tempo até o fiscal sumir, aí tira a pessoa, ou coloca serviços que a pessoa não vai produzir, coisa básica para fazer. Ah, você vai levar uma caixa aqui, você vai escrever um papelzinho aqui, ou seja, responsabilidades de fato onde vão agregar valor para a empresa e a pessoa vai aprender, Lorenzo, não acontece. Eu creio que se colocar cotas para outros segmentos, outros tipos de pessoas, outros tipos de separações que sejam criadas aí, vai acontecer a mesma coisa, né? Eu vou contratar pela obrigação. Então, eu vejo como algo simples, assim. Eu gosto muito, e cito como exemplo, a, a, a Chili Beans, né? O Caíto Maia sempre teve dessa maneira de contratar as pessoas para Chili Beans pela categoria profissional, pela habilidade que tem. Então, muito antes de se trazer conceitos em relação à homossexualidade, à cor, ele já tinha como naturalidade, porque é algo normal dele. E é como eu penso também. Né? Agora você vai falar para mim, mas Beto, e quando você vai na empresa e o dono da empresa, o que acontece? Então, muitas vezes há sim controles, tá? Muitas vezes eu já vivenciei isso. E nem sempre você tem como bater de frente, mudar. Aí você tem a tua escolha. Pô, será que eu vou ficar saindo de emprego em emprego para ir para outro lugar? Porque às vezes o cara coloca, não é nem por cor, nem por isso, mas como eu te citei, eu já trabalhei em lugares onde o público-alvo era um público mais jovem, tatuado, de cabelo grande, e o conceito da cultura da empresa interna não era não gostar de pessoas com tatuagem. Então, como é que você vai, né? Como é que você vai contrastar uma coisa dessa? Só que você tem que obedecer a regra, porque o dono da empresa exige isso de você. Né? Então, eu creio que as cotas, tudo isso esconde muito mais, na verdade, uma realidade que existe, que as pessoas podem falar, não, olha que maravilha, olha, eu coloco minha propaganda da minha marca aqui, que eu sou inclusivo, que eu coloco a diversidade como prioridade. Só que na prática, Lorenzo, lá dentro o cara fala para o RH, olha, se você contratar um cara que é assim, ou uma mulher que é assim, você não vai, eu vou te tirar, eu quero alguém que não seja. Entendeu? E o cara do RH, às vezes, para garantir o emprego, precisa aceitar aquela situação, se passar por isso. Então, o que eu vejo como realidade, o ser humano precisa de reforma espiritual, reforma íntima, passar a entender que todos nós somos iguais e você deve contratar a pessoa pelo caráter e pela habilidade profissional, e não por qualquer outro tipo de coisa. eu concordo, cara. Você que ajuda empresas e tudo mais, me responde uma coisa, porque tem muita empresa que ela não se sossega quando o produto é bom. Por exemplo, porque às vezes é muito bom o que eles estão fazendo. Só que daí eles pioram, porque simplesmente não conseguem sossegar o facho. Porque tem que ficar mudando o tempo inteiro. Como que funciona? Eles precisam alterar as coisas o tempo todo? É tipo uma regra? Olha, muito legal essa sua colocação, essa sua pergunta é muito inteligente, muito bacana mesmo. Veja por quê, Lorenzo, a realidade do mercado exige adaptação, tá? Então, muitas vezes o consumidor que gostava de comprar um carrinho com duas rodinhas e uma faixa no meio, hoje prefere o carrinho com três rodinhas e um chocalho pendurado, por exemplo, né? Dando um exemplo banal aqui, mas só para nós entendermos. Então, ele precisa se adaptar a isso. Agora, existe também aquele que quer inovar no mercado e às vezes não consegue achar uma ação criativa dentro da equipe ou uma criação de marketing para poder fazer o cliente consumidor satisfeito.
E aí o que ele faz, Lorenzo? Ele começa a mudar aquilo que tem e que tá bom, porque ele acha que precisa. Então você tem as duas situações, né? Você tem aquele que realmente tem que mudar porque a demanda pede, porque o público-alvo pede, porque o mercado mudou. Hoje é uma tendência e precisa mudar. Como você tem aquele que tem a formiguinha que fica, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar. E aí o que ele faz? Ele piora aquilo que tá bom, né? Sim, sim, cara, é uma merda quando isso acontece. É verdade. Inclusive, tem um navegador que ele é muito ruim. O nome dele é o C-Browser, né, mano? Eu tô falando pra ninguém usar, né? E daí, cara, era muito bom. Só que daí, agora, ele não faz download, não faz nada. Cara, ele demora. Tipo assim, você abre uma aba, ele simplesmente fecha e abre de novo. Tipo, só que você abre uma aba. Eu até deixei um comentário lá e a galera tudo, né, concordou comigo, tá ligado? Onde eu falei, cara, toda vez que eu uso esse navegador, eu me mato 5 vezes, tá ligado? Daí a galera tudo concorda. Pô, porque o navegador é muito ruim, mano. Cara, qual foi a pior coisa, assim, que você já viu na questão de um produto ser bom e ele se tornar ruim? Qual que foi? Qual que Ah, foi o pior exemplo para você? só em cima do que você falou agora, um ponto que as empresas poderiam fazer, uma coisa que eu realizo é pesquisa de satisfação de clientes. Então, as empresas me contratam, eu vou lá e pego faço pesquisa de satisfação. Só que a grande maioria não quer fazer porque não quer gastar nisso. E isso é uma ferramenta importante, porque você tem o feedback do cliente, por exemplo, nessa questão do site. O cara faz uma pesquisa de satisfação do cliente, ele pode saber o que você está falando. Né? Pode ver o seu. Vai falar, então vamos voltar atrás. Se o nosso consumidor está falando que está ruim aqui o site, vamos olhar, vamos colocar o browser para funcionar da mesma forma, ou vamos explicar o que aconteceu e tentar achar um caminho mais fácil. Mas não, eles não querem fazer porque não quer gastar dinheiro. E aqueles que fazem e realizam a pesquisa até o final e pegam feedback, têm sucesso. Como também existe aquele que faz a pesquisa, pega o feedback do cliente, e aí o cliente fala assim, olha, você precisa voltar atrás. O cliente está falando besteira, e larga lá e não quer fazer a mudança, entendeu? Então tem todo esse tipo de erro. Bom, eu vejo uma coisa muito, muito relevante nas mudanças de atendimento, e tem a ver com a tecnologia que o amigo falou no início do vídeo, da nossa podcast, da nossa conversa. Hoje, se você for ver, existe uma faixa etária muito grande, né, de jovens, adolescentes, e até pessoas, né, com a média de 30, 40 anos, que utilizam bem redes sociais, internet, já se adaptaram à utilização. Porém, você tem também uma faixa etária que está ali dos seus 50, 70 anos, que acaba tendo utilização dos mesmos produtos e serviços que utilizavam antes, mas não tem habilidade tanto na internet. Talvez, falha dessas pessoas? Pode ser. Não se prepararam, não acompanharam o ritmo? Pode ser. Mas o que eu vejo como principal é que as empresas deveriam facilitar esse processo. Uma coisa que eu coloco, por exemplo, no meu treinamento, eu pego lá uma bula de remédio, tá? Eu mostro para as pessoas. Conhece isso aqui? Tem gente que não sabe o que é bula de remédio. Eu falo, isso aqui é a bula do remédio. Tá, você abriu o remédio, tá aqui. Se eu tivesse um remédio aqui, eu pegar aqui para quem ainda não viu. Mas a bula tem umas letras desse tamanhozinho, né? Que você precisa, às vezes, do óculos ou da lupa para poder enxergar. E tem umas 5, 6 páginas dobradas com milhões de informações sobre o remédio. Entendo que algumas coisas são necessárias porque a fiscalização, o consumo, você precisa colocar lá a descrição. Mas tem outras que são até irrelevantes. E isso serve, por exemplo, se a gente pode fazer um outro paralelo, para um manual que vai montar um produto. Então você vai montar um produto, chegou a um armário na sua casa. Os caras têm uma explicação lá em japonês, chinês, inglês, aí tem desenho, aí você se atrapalha como montar. Então é informação demais. Então o que acontece? Por que eu estou dando esses dois exemplos para nós entendermos? Você pega, por exemplo, telefonia, luz, talvez serviços básicos de água, empresas de cartão de crédito, tudo automatizado, e o que não é automatizado está terceirizado, né, com telemarketings que são limitados em respostas. Então, o idoso, por exemplo, que não consegue bater de frente, não conhece bem o Código de Defesa do Consumidor, não consegue argumentar, não consegue utilizar esse tipo de situação, fica perdido, porque depende de outras pessoas, e aí cai em golpes, é enganado, ou se sente, de uma certa forma, inutilizado, porque não consegue fazer, inútil, né, no caso, porque não consegue fazer as coisas a funcionarem.
Da mesma maneira, para quem vai pegar essa bula, vai pegar um guia, não consegue atuar. É muita informação. Então, eu acho que todos esses serviços básicos, tem várias coisas que a gente pode falar, né? Mas pode pegar isso como exemplo, caíram muito, Lorenzo, caíram muito na qualidade, caíram muito no formato. As empresas largaram mão. Então, vamos lá, vamos cobrar caro para usar o telefone. Operadoras de celular, os celulares estão cada vez mais modernos e bacanas. Legal? Ótimo. Tem câmera, tem banco, você fala no telefone, você faz tudo o que você quiser. Só que tem idoso que usa celular. Então, por que não existe um celular mais básico, simples, para que ele possa fazer chamadas e tudo mais? Sim, eu concordo totalmente. Porque, pô, tem idoso que não vai conseguir mexer em tudo que tem ali, tá ligado? Tem gente que nem conhece todos os aplicativos que estão no celular. Isso. Eu conheço idoso que só mexe na internet e no WhatsApp. O resto, nem conhece dele. E, cara, os celulares mais simples, só que os celulares mais simples, infelizmente, eles sempre são piores do que os atuais. Os caras não conseguem fazer um celular simples que tenha o mesmo desempenho. Não, tem que deixar piorado, tá ligado? Por algum motivo. Isso é uma merda. Parece que tudo que é mais simples tem que ser pior também. E cara, na sua opinião, o que faz alguém não conseguir emprego? São vários pontos, tá? Então vamos lá, vou tentar enumerar todos aqui de uma maneira objetiva para que a gente possa explicar. Bom, primeira coisa, vamos começar pelo lado do empregador. Exigências demais da empresa. A empresa muitas vezes e aí ela tem culpa, entre aspas, né? Porque a empresa às vezes quer demais mesmo, ela quer uma pessoa que tenha multi-habilidades, seja versátil, faça de tudo, né? E paga um salário baixo e tudo mais. Isso dificulta porque você começa a perder mão de obra qualificada, você começa a pegar pessoas que estão mais precisando do emprego, do dinheiro, do que sabendo fazer, e aí você bagunça todo o coreto, bagunça a qualidade do serviço, desprepara e tudo mais. Tem empresas que fazem isso porque querem realmente levar vantagem no negócio, ganhar mais e acabam por colocar pessoas dessa maneira, pagar menos para que você faça muito mais. Como tem empresas que passam por isso, mas devido a essa não desoneração da folha de pagamento que falta no Brasil, que não tem, o excesso de impostos, né? Você pega, por exemplo, países como os Estados Unidos, que a negociação do empregador, por exemplo, se eu vou contratar o Lorenzo, a minha negociação é eu e você, não tem intermediários, não tem nada. Então eu acerto com você o que eu vou te pagar, acabou o vínculo empregatício, acabou. Aqui não, né? Tem 50 pessoas dando palpite, 50 órgãos dando palpite, não sei quem mais acha isso, é imposto não sei para quê. Então, a pessoa vai te contratar, Lorenzo, muitas vezes o salário, ela poderia pagar para o profissional, vou contratar um analista financeiro, excelência financeiro merece ganhar 8, 9 mil reais. Para a empresa com imposto e tudo mais vai custar quase 15, 20. A empresa desiste, ela coloca o salário lá embaixo para poder ter a pessoa. E aí você precisa, que está desempregado, vai lá e faz. Então, essa é a culpa, entre aspas, da empresa, a culpa do governo. Outro lado, de todos os governos, tá? Sem generalizar, todos. Sim, sim. E, assim, outro ponto importantíssimo. As pessoas. Tem muita pessoa que não sabe procurar emprego, tem pessoas que não sabem fazer um currículo profissional, tem pessoas que não têm o preparo, tanto na imagem como postura, para poder chegar lá, se apresentar numa entrevista. Tem um outro ponto também, a gente vai lembrando das coisas, né? Do entrevistador. Tem entrevistador que é ruim demais. Ele vai recrutar, ele sabe recrutar bem, mas vai fazer entrevista com você, desculpa, ele não lê o currículo, ele fica te perguntando o que já está no currículo, em vez de se preparar, tirar as dúvidas. Não consegue fazer o andamento da entrevista produzir. Ela quer te tirar rápido da sala para poder terminar logo o serviço, então isso atrapalha também. Eu tenho casos que eu faço vídeo no meu canal, que eu coloco lá exemplos assim. Tem gente que leva namorado ou namorada na entrevista, tem gente que vai com camisa de clube de futebol. Mas Beto, isso já não ficou muito lá para trás? Não, tem empresas que ainda dão valor para isso. Né? Tem empresas que se preocupam. Você pode não gostar de andar de terno e gravata, mas de repente, se você vai ser um vendedor de veículos automotivos de valor agregado, se você vai sair para vender uma Mercedes, um Jaguar, de repente o dono da empresa quer que o vendedor esteja assim. Então você vai para a entrevista bem arrumado, de terno e gravata.
Se você vai trabalhar num local que não exige tanto, você coloca pelo menos uma roupa, uma camisa social, um esporte fino. Então, os dois lados precisam entender as suas responsabilidades, equilibrar os caminhos e facilitar para que exista mais pessoas empregadas, existam oportunidades, e aí possam se correr juntos. Senão, sempre vai ter esse desequilíbrio, meu amigo. Cara, mas você não acha que uma pessoa só deveria usar a roupa da empresa, mesmo que seja terno, coisa assim, depois que fosse contratada? Porque a pessoa pode estar com uma roupa de time, mas é por, sei lá, ela vai sair de lá e vai para o estádio, fazer qualquer coisa, tá ligado? Uhum. Então, você não acha que deveria ser assim, ao invés de você ter que ir com uma roupa da empresa na hora, antes de ser contratado? Você não acha que deveria ser desse jeito? Eu não acho, eu tenho certeza. Essa é a linha de raciocínio que você está falando, é corretíssima, Lourenço. A questão é que, assim, entra muito naquilo que a gente falou ali atrás sobre as tatuagens e tudo mais. O certo seria a empresa contratar as pessoas pelas habilidades do que elas têm e não por aquilo que elas são, pela tatuagem, pela roupa, pela opção sexual, pela cor, enfim. Mas a gente sabe que na prática funciona de algumas maneiras diferentes. Então onde eu quero também, eu gosto sempre de fazer uma analogia para poder fazer com quem está assistindo a gente depois poder entender, porque algumas pessoas podem entender corretamente, outras podem ter dúvidas em relação a isso. Então vamos lá, vamos fazer uma analogia bem radical aqui. O que é o sensato? Que você pudesse ir no estádio assistir um Corinthians e Palmeiras e sentar onde você quisesse, mesmo que seja do lado de 50 corintianos com a camisa do Palmeiras, ou o corintiano ir do lado de 100 palmeirenses e assistir o jogo. Esse é o sensato. Corretamente você pode fazer isso? Corretamente, sim. Mas na prática funciona? Não. Você vai ter problemas, né? Você vai ter problemas, né? Isso se não acontecer coisas piores, né? Então, é mais ou menos isso. Enquanto as coisas não mudam, enquanto as coisas... Você vai se adaptando a elas. Então, o terno e o gravata, como você falou, seria dentro do ambiente profissional. É isso que se pede. O certo, eu concordo com você. Por outro lado, se você deixar de fazer isso, se você for com a camisa do clube, como eu dei como exemplo, mas pode ser camiseta, pode ser chinelo, tem gente, eu já vi gente em entrevista de chinelo, né? Muda alguma coisa em relação ao profissionalismo? Não. Mas se a empresa tem isso como exigência, e você for diferente, vai ser um critério de eliminação sua, querendo você ou não, gostando disso ou não. Cara, e tem uma parada que eu sempre fico em dúvida, que é sobre desvio de função, né? Desvio de função é proibido, não pode. Sim, sim. Só que é uma coisa que nem parece que é proibida, tá ligado? É uma coisa que, tipo, todo mundo faz e, tipo, ninguém reclama, tá ligado? Tipo, foda-se. A galera já se cansou de reclamar, sabe? Ninguém reclama do que eu quero dizer, tipo, ninguém vai lá e denuncia, porque não vai acontecer porra nenhuma, né? Então, mas e aí? Desvio de função, se o funcionário reclama, pode acontecer alguma coisa na questão? Tipo assim, ela pode ser demitida mesmo estando no contrato que ela não pode desviar a função? Dentro do ambiente de trabalho, quando você tem pessoas que têm o profissionalismo, que têm o senso crítico, que são honestas, corretas e têm um caráter, tudo funciona muito bem, tudo é às claras explicado e está tudo certo. Quando você tem isso na empresa, mas tem pessoas que têm poder, função num cargo, gestão geral, por exemplo, mas que tem uma postura inadequada, tem algum tipo de vantagem nisso, ela vai agir e vai achar uma brecha para agir. O que você tem como lei para fazer, porque a lei existe, né, é documentar, procurar juntar provas, e com isso você levar até uma reclamação trabalhista no Ministério do Trabalho, ou mesmo algo maior, aonde você pode se defender. É o caminho, tá? É o caminho, que aí você vai comprovar, olha, é o acúmulo de função, desvio de função, eu fui contratado para isso, estou ganhando para isso, mas estou fazendo outras coisas, tal. Tudo tem que começar, desculpa, tudo tem que começar pelo diálogo, né? Se você conseguir conversar com a empresa, explicar o que está acontecendo e negociar, ok, ótimo. Se não dá, se você vê que estão fazendo isso, você tem a opção de sair fora. Se você agora não consegue sair fora, precisa ficar por um motivo ou por outro, por necessidade, etc., eu recomendo procurar, de fato, aí uma busca legal para você poder se defender, porque é o caminho, né? E aí, em cima do que você falou, Lorenzo, é uma realidade, cara. Infelizmente acontece. Infelizmente acontece. É uma coisa desconfortável, chata,
E o que garante ainda a existência disso? Falta de fiscalização, falta de denúncia e, principalmente, a necessidade das pessoas em trabalhar. Sim. Muitas vezes a galera precisa trabalhar, não tem renda, às vezes o cara é pai de família, tem que colocar comida em casa, sustentar o filho, ele pega, topa, ele fala, tá bom, vou lá, eu faço, fazer o quê? Eu quero ganhar, isso aqui vai me dar a renda que eu preciso, eu topo. Né? Então tá tudo errado, né? É uma teia de coisas erradas que acontece. E também a ineficiência da lei e o atraso da justiça também. Isso, perfeito. Perfeito. Faz parte da teia também, é isso mesmo. Porque uma pessoa pode denunciar, pô, se demorar 2 anos, nem vale a pena, tá ligado? E é uma coisa que acontece o tempo inteiro sempre demora. E daí você vai ter que gastar muito dinheiro e daí no fim você vai perder porque a empresa é gigante e você é só você. Isso mesmo. Infelizmente, Lorenzo, tem gente que prefere comprar a briga na justiça do que fazer a coisa legalmente andar, porque ela sabe que vai gastar menos e uma única vez na justiça do que fazer o processo todo funcionar, entendeu? É tudo ou Paciência, nada. né? Tudo errado. Não, é tudo ou nada. Tudo ou nada, perdão. Tudo ou nada. Isso aí. Cara, e me diz uma coisa, eu vi, né, que você tem um gato ali, eu fiquei curioso, qual que é o nome dele? São 4 gatos aqui que eu tenho, né? Eu tenho o que estava aqui em cima com a gente, a primeira que subiu era a Amy Winehouse, depois Que era legal. aí aquele mais rajadinho é o Elvis Presley, que é o machinho, e eu tenho a Janis Joplin e a Ramona Ramones aqui. Pô, mano, que da hora, cara. É da hora nomes assim, né? O nome da minha cachorra é Nala, né? Por conta de Rei Legal. Leão. E todos os animais que eu tiver, né? Vai ter tudo nome de Rei Leão também. Por conta Sensacional, legal, legal. quando eu era pequeno, eu era viciado em Rei Leão. A gente teve a Kiara, agora tem a Nala. A gente vai ter que ter macho em algum momento, porque vai acabar as mulheres. Então, então fazer o quê, né? E, cara, e me diz uma coisa. Quando você entrou no ramo de RH, qual era a sua expectativa? Bom, quando eu entrei, eu estava muito feliz em relação a questões de treinamento. Eu não esperava expandir tanto esse conhecimento. Ou melhor explicando, eu esperava sim expandir o conhecimento, mas não em tantas áreas de RH. Eu acreditava que eu ia ficar muito nessa questão de desenvolvimento humano, organizacional e profissional, treinando, fazendo cursos e palestras. Porém, você vai criando gosto e você vai vendo a necessidade das áreas. Tanto que eu optei por conta própria, e mesmo tendo isso na faculdade, tendo aprendido isso na faculdade, eu optei por não cuidar de departamento pessoal, porque eu não queria me envolver tanto com questão de legislação, folha de pagamento, férias. Eu queria cuidar de pessoas, porque é a minha expertise. Eu compreendo uma coisa que eu vejo como muito importante, falo isso nos meus vídeos, falo isso nos treinamentos, e vou falar aqui para todos que estão nos assistindo. Nós precisamos, né, e principalmente quando você vai ficando mais velho, você vai percebendo cada vez mais, é ter propósito naquilo que você faz. Por exemplo, você tem propósito, você gosta de se escrever, tanto que você tem seu livro, você gosta de fazer isso aqui, você gosta de fazer o podcast, falar com as pessoas, então você faz bem feito, você faz com carinho, você faz com desejo. Se você não tem esse propósito, você pode até fazer bem feito, mas não tem. Você sente que falta química, falta aquela alma do negócio, né? Então, eu gosto de cuidar de pessoas. Então, tudo que é associado com endomarketing, marketing institucional, gestão de pessoas, facilitação comportamental, avaliação de desempenho, recrutamento e seleção, eu gosto, porque lida com esse casamento de empresa com funcionário, empregado, empregador, pensamento empreendedor, enfim. E aí eu fui criando gosto, fui ampliando a situação, fui conhecendo mais. Aí eu percebi que, além da questão de RH especificamente, eu precisava entender mais questões psicológicas, neurociência, as questões até de psiquiatria, por que não? Porque tem tudo a ver com o comportamento humano, que é totalmente ligado a isso. Por isso que eu falo muito que o RH estratégico é diferente de quem vê só os recursos humanos. Recursos humanos que fica naquela coisinha do treinamento básico, recrutamento e seleção, pode até ser bom até a página 2. Mas quando você gosta de pessoas e consegue entender o comportamento, você atende a demanda do cliente interno e do cliente externo. Ou seja, você gera satisfação total. E aí coisas como a gente falou aqui de problemas de atendimento, de entrevista, diminuem muito. Instintos não serão porque está no ser humano, está intrínseco no ser humano, né? Mas você diminui muito essas questões de erro e retrabalho. Cara, quando você entrou, né? Você já tá há quanto tempo mesmo na RH Estratégico? 20 anos.
o que você aprendeu, assim, que é o mais valioso, assim, a aprendizagem mais valiosa que você carrega para sua vida? Autoconhecimento. Você tem que fazer autocrítica diária todos os dias, se conhecer, porque você conhecendo as suas qualidades e as suas imperfeições, Lorenzo, você fica mais fácil de conhecer as outras pessoas. Porque você sabe o que você tem de melhor para oferecer, o quanto você pode ampliar isso. Você sabe os seus erros, o que te coloca nessas situações de erro, e aí você passa a entender as pessoas à sua volta também. Então, como é? Se eu sou um líder, por exemplo, se eu vou fazer um treinamento de liderança, eu estou com problemas aqui em gestão de conflito, os funcionários brigam. Então, eu consigo entender por que isso pode surgir, como surge, qual é o papel do líder, como ele se comporta. E quando eu estou no papel de líder, eu sei aquilo que me desagrada, o que não agrada, então eu consigo conversar mais claramente. Cara, e falando nisso, o que é ser um líder? O que um líder, Opa! o que um líder ele deveria fazer para sua equipe e como um líder ele deveria agir em momentos de tensão com o grupo? Ótima pergunta também. Eu amo questão da sagacidade. Você tem que ser sagaz, você tem que conhecer tudo, saber pelo menos um pouco de cada assunto da vida e principalmente amar pessoas. Se você é um líder que não gosta de pessoas, você não tem empatia, não entende que a sagacidade é uma necessidade, você não consegue se desenvolver. E por quê? Porque você vai estar sempre em desarmonia com aquilo que está acontecendo. Então eu tenho que ser calmo, eu tenho que ter inteligência emocional, eu tenho que ter equilíbrio, como eu tenho que ter ferocidade. Então, vamos lá, para dar um exemplo. Tem situações no mesmo grupo ao qual eu vou resolver um conflito chegando, conversando, dialogando, explicando para a pessoa, nas questões mais humanas possíveis, ao que ela precisa modificar aquele comportamento e ação para poder ter o resultado que todos desejam, tanto técnico profissional quanto comportamental. E há pessoas que eu tenho que ser também humanamente correto, mas eu tenho que ser mais feroz, eu tenho que chegar e falar, olha, se continuar fazendo essa merda, você vai perder seu emprego. Você quer isso? É isso que você está buscando para você? Não, não é. Então vamos começar a mudar? Vamos dar a mão aqui, vamos fazer junto? Então, cada pessoa funciona de uma forma, e eu tenho que estar preparado para isso, por exemplo, se eu sou líder. Como eu treino as pessoas para serem líderes, eu tenho que falar para elas isso. Eu falo, olha, você tem que saber conversar. Então você tem que conhecer pessoas, conhecer comportamentos, você vê quem age de uma forma, quem tem um tipo de temperamento, um tipo de característica, como que isso se encaixa, como que eu posso lidar com isso em uma situação de conflito, e até que ponto a empresa também me permite isso, porque, Lorenzo, existe esse ponto que é muito importante, cara. Tem lugares, tá, que falam, olha, eu quero um líder aqui para fazer essa equipe andar, para motivar, para inspirar. Aí você entra lá pronto com tudo aquilo que a empresa pediu. A hora que você vai tomar uma atitude, eles, não vamos fazer isso agora, porque vai mexer com aquilo, eu não quero gastar aqui, eu não quero... Então, você não pode engessar, né? Você tem que liberar, dar autonomia para trabalhar, para a pessoa ir para cima e fazer acontecer. Se deu errado, aí você corrige. Cara, e vamos dizer que você é o líder de uma equipe, né? A sua equipe, ela não é totalmente ligada, mas daí vocês estão correndo o risco de, né, ferrar tudo. O que você priorizaria primeiro? Assim, se você tem que escolher um, você priorizaria a sua equipe, os seus companheiros ou o trabalho? O que você iria priorizar? Depende de tudo que está envolvido. Não dá para, por exemplo, a gente escolher diretamente, Lourenço. Por quê? Precisaria entender onde eu estou, que empresa que eu estou, o que essa empresa me oferece, quanto tempo eu estou aqui, que tipo de liberdade eu tenho, que tipo de trabalho eu tenho, qual a autonomia que eu tenho, quanto eu ganho, quanto eu deixo de ganhar, quanto vale. Enfim, tem um monte de coisas envolvidas. Aí, equipe, a mesma coisa. Por que a minha equipe não está produzindo? Porque falta recursos da empresa ou não? Porque com questão comportamental? Porque as pessoas que contrataram realmente largaram mão, não querem, não estão mais automotivadas, não encontram, a empresa não tem um plano de carreira. Não dá, de forma nenhuma, seria até injusto a gente definir por uma coisa só. Então, por exemplo, o ideal é que você corra junto pelo seu trabalho, que você corra junto pela equipe, que seja por tudo. Esse é o ideal, esse é o mundo perfeito. Nem sempre isso é possível. Às vezes você tem que segurar o teu trabalho e trocar a equipe. Isso pode acontecer. Uma coisa que eu aprendi, e acho que até é legal, porque vai completar também com a pergunta que você me fez lá atrás, tá? Existe um momento na tua carreira, principalmente para o líder, que você tem que tomar algumas decisões importantes, e essas decisões nem sempre serão agradáveis. Eu já tive que mandar embora pessoas que eu não queria mandar,
que eu achava que dava para continuar, que dava para fazer um trabalho melhor, mas a empresa decidiu que tinha que mandar e acabou. E aí eu não tenho poder, não tenho autonomia para poder mudar isso. Mesmo com números, mesmo com a empresa decidiu. Tem questões que você consegue intervir, que você consegue agir, então você consegue equilibrar, você consegue não deixar o problema espanar ou entrar numa seara muito maior de dono de empresa, de presidente, diretor, que os caras vão falar, poxa, o líder não conseguiu, vamos tirar. Então, o líder é produtivo, então vamos deixar o líder, vamos trocar a equipe, ou ao contrário. Tem que se avaliar cenário por cenário, essa é a verdade, tá? Cada caso é um caso, cada situação tem que ser vista. Ponto. Não tem um livrinho, não tem uma regra específica nesse caso. As pessoas, você entende a revolta das pessoas contra as empresas, né? Você entende? Entendo. Ela assim, é justificável e também injustificável. Tem as duas, a mesma coisa, é ser humano. Então nós temos que entender que assim, tem pessoas que têm motivos para, por exemplo, entrar com uma reclamação trabalhista, para questionar as empresas. Sim, tem embasamento. Como tem umas que não tem. Tem pessoas que são folgadas, tem pessoas que não querem nada, por exemplo, quer entrar na empresa, Lorenzo, e ganhar. A pessoa não tem nenhum tipo de curso, não tem nenhum interesse em crescer, não tem interesse em desenvolvimento, quer ganhar uma fortuna, fazer o mínimo de trabalho possível com menos carga horária possível. Aí não dá, né? E eu acho que eu acho não, de novo, tenho certeza, a melhor escola, tá, para todas as pessoas é uma escola que você não, infelizmente, nem todos vão ter a oportunidade de ter, que é você ter a chance de ser microempresário ou empresário algum dia na vida e também ser funcionário. Porque aí você consegue enxergar na prática os dois lados da moeda e você entender como é que algumas coisas funcionam e por que elas funcionam. Porque muitas vezes o funcionário às vezes bate de frente com o dono da empresa e o dono da empresa não entende, e porque a empresa muitas vezes não concorda, não baixa a guarda para o funcionário porque ela tem um motivo dela também. Então, é tudo questão prática, né? Depende também de cada caso, situações, mas tem sim, tudo tem seu fundamento, tem sua validade dos dois lados. Os dois lados têm as suas razões. Cara, você falou, né, que você quis trabalhar com pessoas e a gente sabe que pessoas são extremamente complexas e às vezes até bem estúpidas também. Verdade, Eu verdade. queria te perguntar, qual que foi, assim, o cenário mais complexo que você já se envolveu? Tá. Bom, primeiro porque o desafio de trabalhar com pessoas me motivou muito a tentar entender e buscar mais, né? Então eu sempre gostei. Então a questão era lidar com a diversidade das pessoas para poder chegar e aprender a fazer isso acontecer, né? Fazer as coisas funcionarem como elas têm que funcionar. Então eu fui evoluindo com isso, fui aprendendo, fui fazendo minhas autocríticas e tudo mais. Eu não só peguei, como ainda pego situações complexas, pessoas que são difíceis, pessoas com mal intencionadas, como pego também uma gama muito maior de pessoas boas e positivas para fazer andar, Lourenço. A questão é que, assim, geralmente a ação das pessoas boas acabam ficando momentâneas. Ó, que legal, bacana, parabéns, tá? E as ações ruins, elas prevalecem muito mais e acabam impactando maior. Então, por exemplo, uma das situações mais complicadas para trabalhar foi, por exemplo, em uma empresa ao qual uma pessoa que tinha poder dentro dessa empresa, tá? Não era propriamente o dono ou a dona, mas tinha poder na empresa por já estar há um tempo trabalhando junto, por ter uma relação pessoal com a pessoa que dirige a empresa. Essa pessoa provavelmente cometeu muitos erros durante o caminho, porque você percebia que não era preparado o suficiente para poder executar, né, o que fazia, no cargo que estava, mas estava lá pelo tempo de empresa e tudo mais. E a pessoa procurava minar tudo aquilo de bom que outros funcionários, ou mesmo eu como RH, tentavam fazer. Por quê? De alguma forma expunha o erro da pessoa, de alguma forma expunha o que ele fazia indevidamente. E era muito complexo isso. Só que você, quando tem autonomia, você tenta chegar e falar. Eu tinha essa autonomia, falava, tentava ajudar, só que você via que da pessoa não queria abrir mão, porque era uma pessoa que ainda não evoluiu, é uma pessoa que ainda não conseguiu enxergar que precisa corrigir os próprios defeitos e tudo mais, e achava que, não, quem está fazendo isso está tentando me tirar e tudo mais. E tinha a blindagem do dono da empresa que acreditava somente nessa pessoa. Então fica muito difícil de se trabalhar com isso, né? Talvez foi o meu maior desafio, né? Falando nisso, qual que é o pior erro que uma empresa pode cometer? Bom, depende do ponto de vista. Se a gente for falar de gestão de pessoas, por exemplo,
talvez esse exemplo que eu te dei seja um dos erros mais gritantes. Porque à medida que eu coloco, por exemplo, alguém para gerir minha empresa e essa pessoa tem interesses pessoais, eu estou dando um tiro no próprio pé. Porque essa pessoa vai mentir para mim, vai mentir, enganar e apertar todos os funcionários para fazer aquilo que interessa, e quem não for puxar saco ou conivente dessa pessoa vai dançar. Como eu já vi, por exemplo, muita gente, né, perder emprego por causa desse tipo de situação. Então eu creio que o maior erro é isso. Então, ou seja, o dono, a dona, empresário, empreendedor, empresária, enfim, tem que ser imparcial, preferencialmente não colocar pessoas muito próximas de relação pessoal diretamente, até familiares, tem que ter esse tipo de cuidado, ou, se não tiver esse tipo de comportamento, Lourenço, entender que deve colocar, ou eu tenho pessoas que eu confio, tudo, eu quero colocar, mas são amigos e tal, então você tem que ter a capacidade, a inteligência profissional e emocional de não confundir as coisas. Dessas pessoas pisarem na bola, você cobrar elas como tem que ser cobradas. E não passar pano porque é amigo ou amiga. Que esse é um erro que você afunda a própria empresa. E aí vai, né? Erro com o cliente é você mentir para o cliente, não atender prazo, você não cumprir com aquilo que foi feito, você oferecer um serviço ou um produto ruim. Para várias áreas aí, são erros que a gente pode qualificar e pontuar. Cara, e de onde que surgiu essa parada de o cliente está sempre certo? Ah, Porque, legal. Legal. porque o cliente muitas vezes não está certo de jeito nenhum. E Uhum. mesmo assim, o cliente está sempre certo. Por que botaram isso? É por medo? Por quê? Eu não sei precisamente como surgiu esse termo, mas eu tenho uma visão sobre ele. Assim, primeiro que se fala muito o cliente tem sempre razão. Aí eu respondo de uma forma, as pessoas ficam assustadas quando eu falo isso, depois eu explico, elas entendem por que eu falei. Eu falo, sim, o cliente tem sempre razão, porque razão também é propósito. Né? Então ele vai até você com o propósito de comprar, de te sacanear, de te roubar. Então ele tem um propósito, então ele tem razão. Mas significa que ele está certo? Não, nem sempre ele está certo. Ele pode estar indo com o propósito de pegar um produto que ele comprou em um lugar mais barato, está com defeito, ele querer empurrar para você, ou de brigar com você por algo que é desnecessário. Então nem sempre ele está certo. Né? E eu se mantém muito isso porque eu vejo casos, vou dar um exemplo que aconteceu recentemente comigo, tá? E eu vou usar ele como caso nos meus treinamentos também. Eu tenho vários casos de história de outras pessoas, casos de empresas pequenas, grandes, médias, tal, casos comigo, e esse eu vou contar também. Eu comprei um arranhador de MDF para os meus gatos. E é um produto de preço simples, tudo. Eu comprei online. O arranhador chegou sem a parte do arranhador. Né? Então, para que função serve o produto, né? Não tem base, né, no negócio, né? Então, ele veio com a estrutura e veio sem o arranhador. Então, ou seja, né, não tem sentido, né? Você compra um carro, você não vem sem um motor, não vai adiantar, né? Aí eu que questionei, né? Como era um produto muito barato e eu tinha feito outras compras, por exemplo, e falei, olha, tem outras compras, aproveita e manda a peça que está faltando, vai ficar bom para vocês, bom para mim. Aí eles não tinham controle interno das minhas outras compras. Aí eu falei, vocês não têm controle, vocês não sabem? Não, tá aqui, vai, ó, o código da venda de vocês e tal. Aí demoraram, passou um final de semana, tá, o produto já saiu. Eu falei, então, saiu porque vocês demoraram. Se vocês tivessem mandado, eu teria resolvido, mas tudo bem, me manda a peça. Não, o senhor tem que devolver o produto. Eu falei, pô, peraí, ó, o produto custou R$ 28. Eu vou ter que sair da minha casa e ir até o correio, eu vou devolver para vocês verem que tá errado, me mandar. É mais fácil vocês mandar só a peça. Bom, resumo da ópera, ficou essa discussão. Aí eu estava fazendo isso via Mercado Livre, eu peguei e reclamei no Mercado Livre, então, não mais como vendedor, né? Falei, olha, aconteceu isso, isso, isso e tal. Eu não quero devolver o produto. Eu quero, segundo o Código de Defesa do Consumidor, eu quero a peça que está faltando. O Mercado Livre, em vez de resolver o problema e exigir da empresa que fizesse isso, cancelou a venda e me devolveu o dinheiro e pediram para ficar com o produto. Então, então, ou seja, me deram o dinheiro de volta, ou seja, calaram minha boca. Eu tô com um produto inútil aqui, que eu não posso fazer nada com ele. E aí, né? Então, ou seja, o cliente, eu tinha razão, não tinha razão? E aí eu questionei a empresa depois. Eu falei, ó, aconteceu isso, não gostei, péssima finalização da venda. Aí o rapaz me respondeu lá, agradecendo pedindo desculpa, agradecendo por ter comprado, mas
Eu esperava que isso não acontecia, mas eles têm que seguir um protocolo. Então, ou seja, nesse caso, eu tinha razão? Sim, porque eu fiz a compra, mas eu estava certo? Eu entendo que sim. Ele tem o protocolo dele, mas era questão de não ser engessado a ponto de me enviar a peça que está faltando, ele ia ter menos custo, teria me mantido como cliente e estava todo mundo feliz. Cara, e também o protocolo não ultrapassa também a satisfação do cliente, né, mano? O É isso, cliente, ele tem que receber, não tem essa. O é isso. Mercado Livre é sempre dessas, tá ligado? Por exemplo, quando eu pedi esse microfone aqui, eu É. acabei ganhando dois, tá ligado? Não esse, eu ganhei esse e mais um, só que um totalmente diferente. Então, tipo, não faz Não sentido. faz sentido. Eles me enviaram literalmente dois, sendo que esse daqui, ele não estava constando lá que eu não tinha recebido. O Mercado Livre sempre dá uma porra dessas. Cara, tipo assim, daí eu quero te perguntar, o que eu deveria fazer? Porque eu recebi dois microfones, um que eu comprei e um que eu não comprei. Só que daí, se eu reclamasse, não ia mudar nada, tá ligado? Sim, Eu ia ficar com menos um microfone ninguém ia devolver, tá ligado? Ninguém ia ficar com. Tipo assim, como que eu vou dizer? Alguém não ia receber esse microfone, tá aham. ligado? De qualquer maneira. Então, o que eu deveria fazer? Eu deveria ter ficado mesmo com os dois ou ter feito alguma outra coisa? Quando nós estamos reféns, né, de um sistema que não funciona, a nossa ação correta como consumidor, ela acaba se perdendo. Sim, Qualquer ação que você tomasse, como você disse, seria prejudicial, porque você não ia conseguir resolver nada. Alguém ia ficar sem, você ia ter um gasto e tal, e a empresa, que é quem deveria tomar uma atitude aí, inicial e fazer a coisa correta acontecer, não fez nada. Dá para você colocar como parâmetro o meu caso também. Então, o que seria como sensato, que eu vejo, tá? A empresa conferir, acompanhar a logística, verificar, facilitar o processo para o cliente. Então, o que aconteceu? Ter pós-venda. Liga para o Lorenzo. Ah, mas é online. Tá bom, manda um WhatsApp, um e-mail para o Lorenzo. Lorenzo, você recebeu o produto, você está satisfeito? Olha, não tô. Veio produtos diferentes, eu tive que reclamar. Tá? Então, nós vamos resolver. Você quer que retire? É isso. Mas tem preguiça, tem medo de gastar dinheiro e, sinceramente, tem muita gente amador que não faz o básico necessário para poder atender o cliente corretamente. Coloca lá o produto e, ó, dane-se, entendeu? Eu coloco, por exemplo, no Mercado Livre, coisas usadas que eu não quero mais, tal, eu procuro atender da melhor forma possível. Vendo com preço acessível, explico, atendo como se eu fosse uma loja de alto padrão. E as pessoas elogiam. E é isso que tem que ser, né? E é assim que tem que ser. Por que um comércio não faz isso? Eles acham que não, tá tudo bem, tal, então mandou. Quem ligou para você? Quem veio atrás do Lourenço para saber se ele está satisfeito com o microfone? Ninguém, né? sim. Uhum. Que nem o rapaz falou para mim assim: a gente tem o protocolo. Tá bom, com o protocolo de vocês perderam um cliente. E eu tô aqui e vou estar do lado de outras pessoas sempre contando o que aconteceu negativamente. Cara, Mercado Livre é sempre assim. Inclusive, esqueci de falar, né? Eu comprei na Amazon e veio pelo Mercado Livre. Ou seja, veio. Eu não sei porquê, eu não sei o que aconteceu. Eu, Deve usar a logística deles, não sei o caminho também. eu acredito que é o mesmo lugar onde eles empacotam o bagulho da Amazon e do Mercado Livre. Daí por isso que enviaram no Mercado Livre em vez de enviar na Amazon, tá ligado? Eu acredito que seja o mesmo lugar. Só que não faz sentido, porque os dois têm preço diferente. Então eu não sei o que aconteceu. Cara, e é foda. Eu me lembro que no Mercado Livre também, um dia eles cancelaram minha HBO do nada, tá Hum. ligado? E daí eu fui reclamar, os caras simplesmente falaram, pô, venceu. Eu falei, cara, como venceu? Eu tenho, sei lá, eu tenho mais 3 meses aqui. Eles assim, não, pô, mas venceu, foda-se, eu tive que pagar de novo. Mesmo depois de 2 horas reclamando, conversando com o cara do atendimento. É foda, o Mercado Livre é muito ruim, né, em questão de atendimento. Você vê uma coisa que acontece dentro disso que você está falando, tem muita empresa hoje, varejo, que vende produtos de logística reversa, do Mercado Livre, do Shopee. Por quê? Muito problema com entrega tal. Às vezes eles, como intermediário, não tem nem tanta culpa com isso. Às vezes tá em quem está comercializando e usa a plataforma. Mas eu entendo que aí, esse é um ponto de vista meu, né? Não é uma regra, uma lei, nada. É um ponto de vista simplesmente que eles deveriam, como intermediários, procurar prezar pela qualidade de quem está lá. Não só de quem consome, mas de quem vende, né? E Sim. cobrar.
Eu já questionei o Mercado Livre quanto a isso, assim. Uma certa vez eu vendi, por exemplo, um DVD, e o cara comprou, o cara agiu de má fé. Era um box de DVD, de uma série, ele comprou, vendi barato, tudo. Isso foi para o interior de São Paulo, ele usou, gravou, sei lá o que fez, voltou para mim, ele pegou, reclamou que estava devolvendo o produto, sem justificativa, não era o que eu estava esperando. Estava dentro do prazo legal de 7 dias, ele fez isso, devolveu o produto, tudo cheio de dedo, ou seja, ele assistiu, fez o que quis, devolveu para mim. E o Mercado Livre tá tudo bem, tá tudo certo. Aí eu briguei, Código de Defesa do Consumidor e tal, me devolveram o dinheiro? Devolveram, mas é tipo um cala-boca, então toma, pega o dinheiro pra você ficar quieto. Não resolveu o problema. Eu falei, tá aí ele. Não, eu não tenho, deixa eu avaliar ele, que ele é um péssimo comprador. Aí eles ignoram, não te respondem. Né? Então, aí entra a sua pergunta anterior. O cliente tem sempre razão? Razão como propósito? Tem. Mas o cliente está sempre certo? Às vezes sim, às vezes não. Depende muito do caso, depende da situação. O que eu acho que o cliente talvez não esteja certo, Lorenzo, por exemplo, eu nunca sou grosseiro com essas pessoas. Às vezes eu sou forte, sou incisivo. Eu conheço a lei, conheço o Código de Defesa do Consumidor e eu cobro dentro daquilo que eu sei que é legal. Mas eu não sou grosseiro com ninguém. Às vezes que falo, ó, o atendimento de vocês é ruim, é péssimo, mas jamais ofendo, faço nada porque não é correto. Eu acho que isso não é certo. Se eu estivesse trabalhando do lado deles, eu não gostaria de ser tratado assim, né? Cara, qual que foi a situação mais difícil que você já teve que passar? Em relação ao quê, meu amigo, por Em exemplo? relação ao trabalho, em relação às pessoas. Poxa vida, eu não sei se dá para qualificar como a mais difícil, mas estaria essa que eu te citei como exemplo, né, em relação a você lidar com uma pessoa que faz sabotagem dentro da empresa, né, e tem a conivência de uma certa forma do dono. Já peguei uma situação, por exemplo, onde guerra de poder e ego, nossa, muitas vezes isso também é muito difícil, ainda mais que às vezes quando eu entro como consultoria, que eu tenho que pisar no calo, né? Às vezes você me contrata, fala para mim assim, olha, Beto, olha para mim aqui, eu quero que você aqui, ó, nesse quadrado que nós estamos aqui agora, você olha para mim se tá bom o que eu tô fazendo podcast. De repente eu viro para você e falo, oh, Lourenço, tá legal o que você tá fazendo, mas eu talvez colocaria uma cortina ali para tampar a claridade. Um exemplo. Aí você fica bravo comigo. Pô, mas você me contratou para te falar a verdade. Você tá incomodado por quê? Não, eu não Então, quero. Não era para você falar que sou eu. Você é para você ver nos outros a crítica. Então é isso, né? Isso é uma situação difícil enquanto consultoria. Porque muitas vezes, uma grande parte, o problema está na gestão, está na própria administração, e o cara não aceita. Ele convoca, você acha o problema, mostra para ele para ajudar, e ele não aceita. Ele não quer que o problema esteja nele, mas sim esteja nos outros. Então, eu creio que posso citar como uma das situações bem ruins de se trabalhar. concordo. Ah, e a questão da cortina. Só, Não, é só, só um exemplo, tá? Não é só fato. respondendo. É que a questão da cortina é porque eu tô gravando de dia, daí fica assim. Eu tenho Normalmente eu que ser gravo à exemplo para noite. brincar com a situação. Eu vou Não, colocando eu sei, claridade aqui, ó, para melhorar. Ixi, ficou muito claro agora. eu sei, mas mesmo assim fica na cabeça de qualquer maneira. Cara, me responde uma coisa, mano. Você, você se sente bom o suficiente naquilo que você faz? Sem prepotência, sem arrogância nenhuma, eu me sinto bom e preparado para fazer aquilo que eu faço. Quando eu ofereço um serviço para a empresa, eu faço exatamente aquilo que foi pedido. Isso não é arrogância da minha parte, tá? Não tô querendo me gabar aqui, não é essa a minha ideia. Pelo fato de que, assim, eu sei, eu conheço o meu trabalho, eu conheço o que eu estou fazendo, eu tenho autoconhecimento tanto da minha forma de trabalhar, quanto da postura que eu posso oferecer de trabalho. Então, eu me considero preparado e pronto para fazer. Então, ou seja, o Não, cara que me contrata, ele vai ter resultado. sim, cara, em algum momento você já teve que demitir alguém e você não conseguia. Eu consegui, mas fiquei muito incomodado. Já tive sim que demitir gente que eu achava que não merecia, que aquela situação estava ocorrendo por uma questão de alguns erros, sim, mas faltava um processo interno naquilo e eu tive que demitir. Mas eu fiz. Eu nunca deixei de fazer trabalhos, né? Eu sempre realizei aquilo que tinha que ser realizado. Mesmo que depois eu pudesse me arrepender de alguma forma, mas eu fazia. E tem que ser, né? A gente tem que ser profissional. Sim, o não conseguir que eu tava dizendo é mais ficar retraído na hora, tá ligado? Ah, entendi. Desculpa, eu entendi de uma outra forma, então. Não, mas eu posso citar, vai, como exemplo, por exemplo, fazer uma palestra, tá?
Se eu vou fazer uma palestra, por exemplo, para 200, 300 pessoas com diretores num auditório, sempre, mesmo eu tendo conhecimento, mesmo eu sabendo o que eu estou fazendo, mesmo conhecendo, mesmo já tendo praticado, sempre dá um frio na barriga, sempre dá aquele receio de você querer travar. Por quê? Você está indo para um público que você não sabe qual vai ser a forma que eles vão te receber. Pode ser hostil, pode ser gentil, pode ser inerte, oculto, seja o diacho que for, mas é uma maneira complicada. Então sempre dá aquele calafrio, sempre dá aquele receio. Mas eu faço, eu realizo. Eu jamais deixei de fazer acontecer, jamais deixei de executar aquilo que eu precisava. Cara, como lidar com problemas do tipo bullying no trabalho, né? Por conta que é o seguinte, se você reclama muito pro patrão, o patrão ele vai achar você infantil, né? Mas ao mesmo tempo, é o trabalho dele, tá ligado? É o trabalho do patrão resolver isso. Então, o que que você tem que fazer daí? Tá, legal. É muito comum, tá? É muito comum acontecer nas empresas o assédio moral, o bullying. É muito comum ter tipos de conflitos no ambiente de trabalho que geram desconforto, que geram animosidade, desmotivação em vários funcionários. O grande papel disso é das lideranças. As lideranças estando preparadas para poder fazer, para poder acontecer, para ter gestão de pessoas, você minimiza boa parte desses problemas, tá? Então, a forma de você se preparar é sempre se capacitando, sempre treinando, sempre procurando amenizar as situações com uma ferramenta importantíssima da humanidade que, infelizmente, todos, ou melhor dizendo, que todos usam, mas infelizmente não usam bem, que é a comunicação. Né? Tem muita gente, meu amigo, que não tem coragem de falar a verdade para outra pessoa. Mas por que isso? Porque às vezes tem medo da reação, ou a própria pessoa não sabe falar de um jeito que não seja grosseiro, não seja antipático. Eu posso, por exemplo, chegar para uma pessoa, né, respeitosamente, falar, pô, você está sendo um merda hoje, hein? E essa pessoa entender que eu estou ajudando ela. Falou, acorda, levanta, sai daí. Como eu posso chegar, pô, você é um merda, hein? Olha a diferença do tom de voz, da comunicação, que eu vou estar praticando bullying, que eu vou estar ofendendo, que eu vou estar sendo rude e não ajudando. Diferente de quando eu posso, por exemplo, chegar e falar isso de uma maneira que a pessoa fala, caramba, ele tá me dando um toque, então eu vou ouvir o que ele tem a dizer, eu vou acordar para isso. Deixa eu só acender a luz, senão acho que você deve estar. Você tá me vendo bem? Que tá anoitecendo. Cara, tá ótimo, mano. Tá Senão mesmo? já, Então tá bom. Então tá bom. senão já tinha falado. Eu tentei acender aqui o abajurzinho, mas não deu certo aqui. Então, assim, é muito importante procurar fazer com que as coisas sejam claras, sejam transparentes, porque aí você evita o bullying. Sempre eu vejo, Lorenzo, como uma questão assim, ó. Ah, tem um conflito, né? Teve um conflito, aconteceu um conflito na tua família, você brigou, você teve uma coisa com sua namorada, com seu namorado, enfim. Qual é o ponto? O que você fez? Ah, não, mas foi ele e ela que criou o conflito. Não, o que você fez? Como assim? O que você fez? Por que você fez para isso não acontecer? Ou o que você fez que gerou que isso acontecesse? Tem que fazer autocrítica, né? Se você faz autocrítica, você evita problema. Então, por exemplo, tem uma questão de assédio, bullying, o que está acontecendo? Por que aconteceu? Quem que permitiu? Quem que deixou? Esse é o ponto, mas as pessoas ficam no problema. Ah, fulano falou isso de mim, ou fulano deixou de entregar o trabalho de propósito. Então, tá bom. A gente já sabe qual foi o ato, já deixou de entregar o trabalho de propósito, ou contou para o chefe uma coisa que você fez errado. Mas por que fez? Ah, fez porque você já tinha maltratado ele anteriormente. Ainda que aquele ato está errado e não se justifique, tem um porquê. Essa é a questão, é analisar aquilo que você faz. Ah, cara, mas assim, você pode fazer uma autocrítica, mas a autocrítica ainda não pode não resolver, porque você está se autocriticando. Você não está criticando o outro, tá ligado? Você não tá Sim, sim. Quando eu digo isso, você está correto. Quando eu digo isso, porque você sabendo aquilo que você criou, aquilo que você fez parte e gerou, você consegue achar metade do caminho da ação que ocorreu depois. Mas, claro, que quando, por exemplo, se sou eu como líder cuidando de um conflito entre duas outras pessoas, aí a autocrítica não entra. E sim, eu peço para as pessoas fazerem esse exercício de autocrítica para elas falarem o que você fez errado, de onde começou a confusão, qual foi seu primeiro passo. Eu aprendi uma coisa, Lorenzo, tudo parte de nós. Ah, mas caiu uma árvore na rua, a árvore quase caiu em cima do meu carro, tá, a culpa não é minha, a culpa é da árvore e da chuva. Não.
Você pensou que você parou o carro embaixo de uma árvore? Você pensou que podia cair, acontecer alguma coisa? Ou você precisava sair naquele horário? Você podia ir aquele caminho? Procure sempre se autocorrigir. É mais fácil do que você achar a culpa no outro. Então, quando Sim, você se autocorrige, você encontra alternativas. É uma forma que eu lido bem com liderança, assim. cara, eu concordo, por conta que quando você se autoanalisa, né, o tempo inteiro, você acaba se entendendo. E quando você se entende, cara, não importa o que os outros falem, tá ligado? Você sabe quem você é e você sabe o porquê você tá ali. Você não vai ficar se incomodando, por mais que seja chato ainda. Não, É, não tem como negar. e você entende outras pessoas também, porque você entende comportamentos. Se você entende o seu, você consegue entender o comportamento dos outros. Então, por que fulano, ciclano ficou irritado comigo? Porque eu tenho o autoconhecimento de saber que eu sou impaciente muitas vezes para falar. Ah, então tá, eu devo ser grosseiro provavelmente quando eu falo. Ah, então, por que a pessoa pediu para eu acordar para ser mais. A pessoa foi grossa comigo, porque quando eu acordar acha que eu estou dormindo, eu vou fazer autocrítica, eu posso falar, mas eu sou uma pessoa que eu falo muito devagar, ou eu procuro, eu fico introspectivo quando eu vou me comunicar, eu não falo com força, com firmeza. Então, entendeu? Essa autocrítica, no sentido de se autocorrigir para poder mudar o cenário à sua volta. Cara, a gente já tá chegando aqui quase 1h15, então vou te fazer as duas últimas perguntas que eu faço para todo mundo, e daí a Vai gente lá. encerra. Que é, primeiramente, eu sou o cara dos filmes, né? Eu já devo ter te perguntado isso, mas mesmo assim, agora, quais 3 filmes você me recomendaria? Não, peraí, eu vou mudar. Me Ah, fale 2 filmes que você me recomendaria e um que você não me recomendaria. tá. Deixa eu tomar minha água agora, só um minuto, por favor. Peraí. Ah, tranquilo. Tá calor, mano, tá calor. Precisa de água mesmo. Ah, e eu falo bastante também, cara, minha garganta vai secando aqui. Bom, vamos lá. Tem uma tonelada de filmes que podem te transmitir muito na vida, e eu procuro sempre viajar na mente do diretor e do que ele transmite nos filmes. Às vezes tem gente que vê algum filme e fala, pô, esse filme é chato, ruim. Eu falo, procura entender o que ele quis passar e procura ver o que aquilo serve para você, tá? Então eu vou te dar 3 filmes aqui que são fortíssimos e, ao meu ponto, ensina muito. Primeiro, assista a História de Vida, esqueci. Bom, ele é um filme documentário onde netos de sobreviventes do Holocausto fazem uma turnê, eles são de várias partes do mundo, tá? Então, por exemplo, da América, do Sul, do Norte, da África, tal. Então, esses netos se encontram sobreviventes do Holocausto, todos vão fazer visitas a campos de concentração e a museus na Europa que fizeram parte do processo. Ele é desculpa o termo, né, para quem está nos assistindo, mas para você ele é um chute no saco, tá? Porque ele é um filme que vai fazer você, caramba, né? Você passa a refletir muito sobre a humanidade, sobre o que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer, sobre quem nós somos e o que o ser humano é capaz de fazer quando ele sai do teu equilíbrio, da tua razão lógica, das coisas só pelo poder, pela ganância e tudo mais. Então, acho que a história da vida, eu posso até te passar depois lá, mas pelo caminho aí você busca, você acha. Ele é um documentário, um filme documentário, tá? Outro ponto, outro filme que eu acho muito, 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 muito legal, e agora falando para negócios, na verdade ele é uma série, tá? Que é o Homens de Terno, né? O Suits. Eles têm Ah, assista, são 8 temporadas. Ele tem as cenas deles lá de romance, entretenimento, que faz parte do contexto da história, justamente para envolvimento. Mas o que é legal você pegar? As sacadas do ator principal, o Harvey Specter, que é o advogado. Você pega muita dica sobre liderança, sobre comportamento, sobre negociação, vendas. Então ele é um filme não só para te entreter, mas é um filme que te ajuda profissionalmente. Tá? pô, que Então, eu legal. te falei um filme sobre comportamento e humanidade, né? Um sobre negócios. E vou falar um agora sobre liderança. É um filme bem antigo, já deve ter visto muitas vezes em canais abertos, DVD e tal, que é O Coração Valente. Tá? Nossa, É, clássico, né? Além de te contar a história da Escócia, da relação lá com a Inglaterra, a independência da Escócia, William Wallace, ele é um filme que mostra muito sobre liderança, grupo, união e você ir atrás dos seus objetivos, independente do desafio que você terá. Porque
não sem querer dar spoiler aqui, todos sabem que foi um número menor de escoceses lutando contra ingleses e conquistaram a vitória pelo propósito, por aquilo que acreditam. Então, acho que esse tipo de sacada é legal para você pegar e assistir o filme. Aí você falou que eu não indicaria para o amigo, é isso? Sim. Tá. O filme que eu não indicaria para o amigo são todos aqueles que falam para você fazer exatamente aquilo que o diretor propõe. Por quê? Ele está contando uma experiência de vida dele. Ele está contando algo que ele vivenciou, algo que foi determinante da vida dele. E não que seja algo irrelevante, que seja algo que não seja para se dar valor, etc. Mas foi importante para a vida dele. De repente, aquilo para você não faz diferença nenhuma. De repente, foi algo que passou na vida dele e fez um significado que você fala, poxa, legal, algo subjetivo, objetivo, mas que a gente não pode repetir, tal, mas foi algo específico. Diferente, como eu te falei, do referente ao Holocausto, que é uma coisa que para você passou na vida de outras pessoas, mas você não deve repetir. Então você aprende com aquilo. Agora, algo que é muito pessoal, você fica mais com sentimento de raiva, revolta ou insatisfação. Então, acho que esse tipo de filme é um filme que você pode cortar. E aí não cito um específico. Você vai achar vários filmes assim, né? Cara, eu te recomendo 3 filmes. Tem um chamado M, ou O Vampiro de Düsseldorf, que é um filme antigo lá, o preto e branco. Eu não me lembro agora, eu não consigo falar exatamente para você o que que é, mas depois Já eu te ouvi mando o falar. filme. Ele é muito bom, cara, ele é muito bom. O outro é Cabra Nascido para Morrer, que é Tá? um documentário do Eduardo Mourinho, tá ligado? Que já fez Edifício Master e coisa assim, que é Ok. um documentário de um grupo de pessoas que eles estavam lutando, né, pelas suas terras e tudo mais, e daí eles estavam fazendo um filme. Só que daí, na época, eles não podiam fazer isso, porque estava na época da ditadura. Certo. Então eles pegaram todas as filmagens desse filme. Daí o Eduardo Mourinho, ele voltou anos depois para ele um documentário onde eles falam como que era o filme, e eles tentam refazer o filme desde o começo. E você ainda vai aprendendo sobre a história da ditadura que teve lá Tá? no Nordeste. E é Certo. muito bom esse filme. No final, eles se unem, todo mundo que estava nesse filme. A galera desse filme hoje já deve estar, sei lá, com 60 anos, tá ligado? A galera lá, teve muitos que morreram na ditadura. Os caras tiveram que esconder a câmera dele dentro de um buraco para ninguém descobrir onde estava. Só que daí pegaram. Esse documentário ele é muito bom. Depois eu te passo o link. Ok. E o outro filme que eu ia te recomendar é você que gosta de pessoas, é a Rua 129 com a Delaware, que é um filme onde trata sobre uma clínica de aborto que fica na frente de uma clínica anti-aborto. Tá. Então é interessante porque você vê os dois juntos. Tipo, você vê o que a clínica anti-aborto faz com a clínica de aborto, por conta que quando alguém vai abortar, a clínica anti-aborto já está ali na frente da galera, daí a galera que vai abortar vai na clínica anti-aborto e eles ficam decidindo se vão ou não. Porque daí é só virar a esquina que já chegam ali, tá ligado? Entendi. E é muito interessante esse documentário e depois eu te passo. Então a gente já vai acabar, porque ontem que aqui tá com 4%, então não vai dar para eu fazer a última Tá bom. pergunta. Eu te faço no WhatsApp mesmo, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, cara, muito obrigado por ter participado de verdade. Eu adoro falar com você, você é muito gente boa, de Você também. verdade. E, É cara, recíproco. eu te respeito demais, tu é incrível. E, cara, e tamo junto. E tenha uma boa noite. Noite, não, é que é costume. Tenha uma boa tarde. E tamo junto. Obrigado, é